Olá pessoal, bom dia. Bom, enquanto eu tô aqui durante a minha caminhada, me veio uma reflexão. Na verdade, um ponto que eu já tenho refletido já há alguns dias, mas que continua ali latejante na minha mente. E eu acho que quando algo fica muito latente, fica latejando, fica ali o tempo todo martelando na nossa mente, é porque tem um aprendizado que a gente precisa ter, tem algo que a gente precisa executar ou algo que a gente precisa compartilhar. Então um desses pontos é importante. Talvez hoje seja o meu compartilhar com vocês, tá? Ouvindo muito a respeito de fé, a respeito de acreditar, a respeito de você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Eu entendi que uma frase que a gente sempre repete incansavelmente, uma frase, uma coisinha boba, simples, que a gente repete incansavelmente, estava fora de ordem. Que era, sabe aquela frase que todo mundo coloca? Nossa, foco, força e fé. Foco, força e fé. Em todo lugar você escuta todo mundo falar: olha, você tem que ter foco, força e fé. Aí eu fiquei pensando a respeito dessa frase. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa frase. Essas três palavras não estão corretas. Tem alguma coisa muito errada nisso. E aí eu parei para analisar, foi como se fosse um quebra-cabeça. Eu comecei a organizar essas três palavrinhas e eu percebi o quanto essas três palavras são mágicas, mas nós utilizamos elas da maneira incorreta. Olha para você ver como é que é a coisa. Ela parece tão simples, mas ela tá fora de contexto quando você olha a frase como um todo. Porque o correto, a ordem correta dessas palavras é fé, foco e força. E você vai entender por que eu consegui chegar nesse raciocínio. Fé é a capacidade que você tem de crer em algo, mesmo que você ainda não esteja vendo. E não é só a fé no Criador, aliás, é principalmente a fé no Criador, mas também a fé em você mesmo. Se você não tem fé em você mesmo, se você não acredita em si, se você não é capaz de achar que você consegue superar qualquer tipo de obstáculo, por mais forte que seja, vai ser difícil você conseguir qualquer resultado que seja na sua vida. Então a primeira coisa que você precisa ter é fé. Fé em algo e principalmente em você. Eu não sei, não tô falando aqui de religião, eu não tô falando aqui de nada disso, tô falando fé mesmo, acreditar. Acreditar que você faz parte de algo e principalmente acreditar que você é capaz de fazer algo. Então essa fé, ela vem de cima para baixo e de baixo para cima. Vem de cima para baixo porque você crê em algo acima de você que te dá força, e de baixo para cima porque você crê que você é capaz de fazer qualquer coisa. O segundo ponto é foco. Eu preciso ter foco se eu quiser que as coisas aconteçam. Só acreditar em mim sem ação não existe. Tanto que está na própria Bíblia. Faça a sua parte e eu lhe ajudarei. Então tenha foco para fazer o que é necessário fazer. E o resto lhe será acrescentado. Então você precisa ter foco. Você precisa ter meta. Você quer emagrecer. Então o que você está fazendo para emagrecer? Você quer um relacionamento saudável. O que você tem feito para você ter um relacionamento saudável? Eu até ouvi esses dias uma frase na internet, um texto, um vídeo na internet que falava assim: a minha mãe orou para ter um genro perfeito. Agora o problema é da minha sogra que não orou também. Então, ou seja, a pessoa assumiu publicamente que ela era a pessoa tóxica do relacionamento. A mãe dela teve sorte, a mãe dos outros não. E infelizmente isso acontece muito. A gente exige muita perfeição das pessoas, mas a gente não é perfeito. A gente exige que o nosso parceiro ou nossa parceira faça as coisas acontecerem, mas a gente não faz a nossa parte. Então, o foco aqui é ser melhor a cada dia. E aí sim eu posso ter um relacionamento saudável. No meu emprego, eu quero um emprego maravilhoso que me pague bem, mas eu faço o mínimo no meu emprego. Mas eu quero ser valorizada pelo meu chefe. Eu quero que meu chefe me pague mais. Então, enquanto ele não me pagar mais, eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, eu não tenho foco aqui para fazer as coisas acontecerem. Eu quero resultado.
Eu brigo pelo resultado, mas eu não tenho foco em fazer as coisas acontecerem. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então vale para todas as áreas da nossa vida. E aí vem o terceiro ponto, a força. Aí você deve estar pensando, tá, mas aí como é que eu conquisto a força? Se você tem fé em você, se você tem fé em algo superior, ou fé em algo, se você procura algo para você apegar a sua fé e acredita em si, se você tem foco para você fazer as coisas, como é que você não vai ter força? A força vai ser construída. É que às vezes você ainda não enxergou a sua capacidade. Você ainda não enxergou o resultado, mas você já está tendo. Você já está conquistando o resultado que você quer. Um dia desses, quando eu estava começando a fazer a academia, eu estava tendo dificuldade com um aparelho específico. Mas muita dificuldade. E a minha mente no começo era, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir. Eu brigava com o meu instrutor, falava assim, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, é ruim, eu não vou conseguir. Aí ele falou, calma, você vai conseguir um dia. Quando foi um dia eu estava dentro de casa, eu falei, caramba, esse desafio aqui surgiu. E era um desafio que me doía muito, mas me doía muito mesmo. Uma dor assim insuportável. E eu falei, caramba, eu tô me limitando. Como assim eu tô me limitando? Falei, não. Eu fiquei pensando, eu passei o final de semana inteiro pensando. Eu falei assim, eu vou me desafiar, eu vou conseguir vencer esse aparelho. Eu vou conseguir vencer esse aparelho. Então a primeira coisa que eu fiz foi acreditar em mim, fé. A segunda coisa que eu fiz foi ter foco. Eu posso não conseguir de primeira, mas eu vou fazer. E eu vou fazer até eu conseguir vencer esse aparelho. Porque é um limite que eu não vou aceitar me colocar. E aí o que eu fiz? Quando eu cheguei na segunda-feira, na academia, eu falei pro meu instrutor, eu falei assim, eu posso escolher a atividade hoje? Ele falou assim, eu já sei qual você quer fazer. É como se o Criador tivesse dito assim, você não disse que você vai provar a sua fé? Como é que ele ia adivinhar se eu não comentei com ele o que eu queria fazer? Se ele sabia que eu odiava aquele aparelho? Ele falou assim, eu já sei, você vai começar por ele hoje. Ele concordou, fé. Ele falou assim, você vai repetir até você conseguir fazer. Você não vai desistir. Foco. Falei, vou. E eu fiz todas as repetições. Com dor, mas eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer. E eu consegui. Quando eu terminei, foi uma sensação de alívio tão grande. Foi meio como se eu desse um grito libertador e falasse assim, eu consegui. Eu venci isso. E o que eu fiz? Eu me senti mais forte. E agora, nada mais me derruba, nada mais me para. Quando o desafio aparece, eu falo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vou descobrir um jeito de fazer. Eu vou descobrir um jeito de resolver esse problema. E é isso que eu quero falar pra você. Pegue isso na sua mente. Se você tiver fé, se você tiver foco, e se você fizer tudo o que tem que ser feito, a força vai chegar com você. O que é a força? É o resultado, é a conquista. É você perceber que aquilo que você fez deu resultados. Então não queira inverter a ordem das coisas, não. Enquanto você estiver invertendo a ordem das coisas, o seu resultado não vai vir.